Fala meu cabeção, tio Richard na área, você está no canal Química Fácil. Esta aula eu estou trazendo para vocês um conteúdo super especial. Vou fazer uma breve recapitulação da pilha de Daniel. Vou mostrar para vocês a pilha de concentração quando os eletrodos da pilha são iguais. De quebra, vou te mostrar a equação de Nernst, a aplicação da equação de Nernst em duas questões recentes das provas da Estadual do Pernambuco, a UPE SSA 3. Então, a aula rica em conteúdos, fica comigo até o final. Se você ainda não é inscrito, já se inscreve no canal, ativa as notificações e ao final do vídeo, se você gostar da aula, não esquece de deixar o teu like. Combinado? Vamos para a aula! Vamos começar recordando a pilha de Daniel, essa precursora das pilhas, tão cobrado nas provas de vestibular, não é verdade? Veja, Daniel selecionou duas placas, uma de zinco e uma de cobre, sabendo que o zinco possui um potencial de oxidação maior que o potencial de oxidação do cobre, portanto a tendência natural é o zinco oxidar, perder elétrons, e o cobre reduzir, receber elétrons, criando uma corrente elétrica espontânea que passa pelo fio condutor. Não é verdade? A ponte salina, que equilibra as cargas dentro das soluções, fecha o circuito, mantém a pilha funcionando. O princípio básico do funcionamento da pilha de Daniel é a diferença de potencial entre os eletrodos de materiais diferentes. Um eletrodo de zinco, um eletrodo de cobre. Nós podemos trocar por outros metais, você sabe disso. O fluxo de elétrons vai sempre do mais reativo, do de maior potencial de oxidação, para o menos reativo, portanto, de maior potencial de redução. O mais reativo será chamado de ânodo ou anodo, o menos reativo é o cátodo ou catodo. No ânodo ocorre oxidação, a saída de elétrons, e no cátodo ocorre redução, a chegada de elétrons. O estado padrão, o que é o estado padrão? Temperatura de 25 graus, pressão de 1 atm e a concentração das soluções de 1 mol por litro. Então, no estado padrão, a concentração das soluções é de 1 mol por litro, tanto a concentração do zinco como a concentração do cobre. Veja, no início do funcionamento da pilha, as duas soluções têm a mesma concentração, 1 mol por litro. Nós chamamos de estado padrão. E normalmente, no ensino médio, na preparação para o vestibular, normalmente nós calculamos o potencial da pilha, a diferença de potencial da pilha no estado padrão, ou seja, no início do seu funcionamento, onde nós conseguimos a maior DDP. Mas você sabe que à medida que a pilha vai funcionando, é claro que esse potencial vai diminuindo, até chegar a zero, quando nós dizemos que a pilha descarregou. Percebe? Então nós vamos observar agora o funcionamento da pilha de Daniel, não só observando as placas, mas também a concentração das soluções. Veja comigo, à medida que a pilha vai funcionando, cátions de zinco vão se desprendendo da placa, caindo na solução. Por isso que a placa de zinco vai sofrendo corrosão, vai diminuindo de tamanho. A oxidação nos fenômenos eletroquímicos é sinônimo de corrosão. Então, onde ocorre a corrosão? Onde está ocorrendo a oxidação.
chegam a ser sinônimos. Percebem? Turminha, qual é a consequência disso? À medida que os íons de zinco vão caindo na solução, é claro que a concentração deixa de ser de 1 mol por litro. Essa concentração ela vai aumentando à medida que a pilha vai funcionando. A placa de zinco vai diminuir de tamanho, corrosão, e a concentração da solução vai aumentando. Então, no ânodo ocorre aumento da concentração. Percebe? Então, a pilha vai funcionando, placa diminuindo, concentração aumentando. Lá do outro lado, no cátodo, é só pensar tudo o contrário. Se no ânodo é oxidação, no cátodo é redução. Se no ânodo está ocorrendo corrosão da placa, no cátodo, se liga, os cátions de cobre da solução vão se depositar sobre a placa na forma de cobre metálico. E isso faz com que a placa aumente de tamanho. Nós chamamos isso de deposição metálica. Então, nos fenômenos eletroquímicos, a deposição metálica costuma ocorrer no cátodo, onde ocorre a redução. E boas, qual é a consequência disso? Cátions de cobre vão sair da solução, a concentração da solução vai diminuir. Placa aumenta, concentração diminui. Placa diminui, concentração aumenta. Perceberam? Beleza. A semirreação que ocorre no ânodo é a oxidação do zinco. O zinco sólido, ele vai se transformando em íons de zinco dissolvidos na água e perdendo elétrons. Semirreação de oxidação, elétrons nos produtos. Lá no cátodo é o contrário. Os cátions de cobre dissolvidos na solução, eles vão receber elétrons, sofrer redução e vão transformando-se em cobre metálico, que vai se depositando sobre a placa. De boas? Se nós somarmos as duas semirreações, nós vamos encontrar a equação global da pilha. Veja, zinco sólido reagindo com os cátions de cobre aquosos, produzindo o zinco cátion aquoso e o cobre sólido. Boas? Veja, existe uma grandeza físico-química que nós usamos para essas equações reversíveis, chamado de quociente de concentração, que é calculado, pessoal, da mesma forma que nós calculamos a constante de concentração, o Kc. Porém, quando nós usamos o quociente de concentração, não é necessário que a reação esteja em equilíbrio. Pode ser em qualquer momento do funcionamento. De boas? Lembramos que não podemos relacionar os sólidos, tem concentração constante, não são relacionados aqui. Então, nós vamos usar o quê? A concentração do produto, que é a concentração dos íons de zinco, sobre a concentração do reagente, que é a concentração dos íons de cobre. Quociente de concentração em qualquer momento aqui do funcionamento da pilha. De boas? O zinco é o ânodo e o cobre é o cátodo. Então, nós podemos, de forma generalizada, dizer esse quociente de concentração vai ser a concentração do ânodo sobre a concentração do cátodo. Olha que lindo! Estamos começando a desenhar o conteúdo da nossa aula. Quociente de concentração, concentração do ânodo em cima, concentração do cátodo embaixo. De boas? Veja, quando nós calculamos o potencial da pilha no estado padrão, é quase que um potencial inicial. Porém, turma, há a possibilidade de calcularmos este potencial da pilha em funcionamento.
após o início do funcionamento em que a concentração do ânodo está maior que a do estado padrão, a concentração do cátodo está menor, nós podemos calcular o potencial da pilha. De que maneira? Utilizando a equação de Nernst. Esse cara de pouca vogal no nome, né? Então, a equação de Nernst diz que a variação do potencial de uma pilha em funcionamento é igual à variação do potencial da pilha no estado padrão, isto é, a concentração inicial, o potencial inicial, menos aquilo que foi desgastado até aquele momento, que é calculado de que maneira? Já fazendo as adaptações para o ensino médio, para o vestibular, nós temos o fator de conversão 0,0592 ou aproximadamente 0,06 dividido pelo número de elétrons de uma semi-reação. No caso da pilha de Daniel, o número de elétrons em uma semi-reação é igual a 2. Sendo outros eletrodos, nós vamos ter outros números de elétrons, não é verdade? Multiplicado pelo logaritmo decimal do quociente de concentração. Esta é a equação de Nernst, já adaptada, transformada para o uso em ensino médio. Nós não vamos usar o logaritmo natural, não vamos utilizar o Faraday, a constante geral dos gases, já está tudo envolvido aqui nesse 0,059, chamado fator de conversão. Então, para que serve? Primeira utilidade, calcular o potencial de uma pilha em funcionamento, após o início do seu funcionamento. Beleza? Segundo, nós podemos utilizar a equação de Nernst para calcular a constante de equilíbrio de uma reação, o KPS, produto de solubilidade, o pH, e o potencial de uma pilha, se ela for uma pilha de concentração. Tio Richard, o que é uma pilha de concentração? É o que eu vou te mostrar agora. A pilha de concentração ela é inspirada na pilha de Daniel, claro. Porém, quais são as diferenças, turma? Se liga. Primeira diferença, na pilha de concentração, as duas placas elas são do mesmo material. Se essa placa aqui é de prata, a segunda placa também vai ser de prata. Se esta primeira placa for de alumínio, a segunda placa também será de alumínio. Bom, tio Richard, agora deu tilt. Por quê? Não há diferença de potencial entre as duas placas de alumínio. Como nós vamos criar aqui uma corrente elétrica, turminha? É por isso que ela é chamada pilha de concentração, onde ao invés de a diferença ser as placas, a diferença vai ser a concentração. O que a gente vai ter que lembrar? Que no ânodo, à medida que a pilha vai funcionando, a concentração do ânodo vai aumentar. E a concentração do cátodo, da solução, vai diminuir. Então, se a concentração do ânodo vai aumentar e a do cátodo vai diminuir, olha a sacada da química aqui, pessoal. Nós vamos inicialmente começar com a concentração do ânodo menor que a concentração do cátodo. Se liga, no ânodo nós vamos ter menor concentração. Então, em uma pilha de concentração, a concentração inicial do ânodo é menor que a concentração inicial do cátodo. Lá na pilha de Daniel, placas de mesmo material, placas de materiais diferentes e concentrações iguais, 1 mol por litro. Na pilha de concentração, placas do mesmo material e concentrações diferentes. Então, no cátodo, nós vamos ter inicialmente a maior concentração. Turminha, olha que massa. À medida que essa pilha
ela vai funcionando, a concentração do ânodo vai aumentando e a concentração do cátodo vai diminuindo. Então, quando essa pilha descarrega? Quando as concentrações se igualam. Perceberam? Por isso, quanto maior a diferença nas concentrações, melhor o funcionamento dessa pilha. Uma mais concentrada, outra mais diluída. A mais diluída vai no ânodo, a mais concentrada vai no cátodo. A pilha vai funcionando, a concentração do ânodo vai aumentando, a concentração do cátodo vai diminuindo e esta pilha descarrega quando as concentrações se igualam. Percebe? Turminha, é uma das principais aplicações da equação de Nernst. Nós calcularmos o potencial de uma pilha de concentração. Se liga, lembra que o alumínio, a sua carga é mais 3? Então, no ânodo, o alumínio sólido vai transformar-se em alumínio cátion mais 3, aquoso, perdendo 3 elétrons. Já no cátodo, o cátion de alumínio aquoso vai receber 3 elétrons e vai transformar-se em alumínio sólido. De boas? O quociente de concentração, mais uma vez, é a concentração do ânodo sobre a concentração do cátodo. Neste caso, não esqueçam que a concentração do ânodo será sempre a concentração menor e a concentração do cátodo será sempre a concentração maior. De boas? Outro detalhe da pilha de concentração para você nunca mais perder uma questão de vestibular que fala sobre esse assunto. Turminha, no estado padrão, as concentrações do cátodo e do ânodo são iguais. Quando estas concentrações se igualam, qual é o potencial da pilha? 0, porque a pilha descarregou. Perceberam? Então, o potencial padrão de uma pilha de concentração é igual a 0. Aplicando em Nernst, o potencial da pilha em funcionamento é igual ao potencial da pilha no estado padrão menos o fator de conversão sobre o número de elétrons da semi-reação multiplicado pelo log decimal do quociente de concentração. Se a pilha for de concentração, o seu potencial padrão é igual a 0. Então, nós podemos dizer que o potencial da pilha de concentração é menos 0,059 sobre o número de elétrons vezes o log decimal do quociente de concentração. É esta equação que nós utilizamos para o cálculo do potencial de uma pilha de concentração. De boas? Vou mostrar para você agora a aplicação da equação de Nernst em pilha de concentração em 2 questões do vestibular do SSA3 da Universidade Estadual do Pernambuco. Vamos juntos? A primeira questão que eu vou comentar com vocês é do SSA3 de 2020. Acompanha comigo. Teoricamente, uma célula nervosa pode ser tratada como célula eletroquímica, ou seja, como uma pilha, pois a concentração dos íons potássio é diferente quando consideramos os fluidos interno e externo à célula. Sabe-se que a concentração dos íons potássio no interior da célula é 20 vezes maior que a concentração desse mesmo íon no fluido externo da célula. Olha que beleza da prova da UPE. Uma pilha de concentração, onde os 2 eletrodos seriam de potássio, percebe? E a diferença de potencial não vai ser pela diferença entre os metais, entre os eletrodos, e sim pela diferença de concentração, onde no interior da célula a concentração é 20 vezes maior. Lembrando que na pilha de concentração, a concentração do ânodo é menor que a concentração do cátodo. Se a concentração de potássio no interior da célula é 20 vezes maior,
Então, no interior é o cátodo. No exterior da célula vai ser o ânodo. Percebe? Porque no interior a concentração é maior. Concentração maior é no cátodo, concentração menor é no ânodo. Perceberam? Massa. Considerando apenas os aspectos indicados, assinale a alternativa que apresenta a diferença de potencial da célula nervosa. Perceberam? Mas a UPE te deu um presente. Ela escreveu a equação de Nernst. Potencial da pilha em funcionamento é igual ao potencial padrão menos fator de conversão sobre o número de elétrons da semi-reação, que é 1, vezes o log decimal da concentração do ânodo sobre a concentração do cátodo. E como saber quem é quem? A concentração do ânodo é a menor concentração e a concentração do cátodo é a maior concentração. Confesso a vocês que este tipo de questão, turma, normalmente em ensino médio não é muito trabalhado. Não é verdade? Deixa aqui nos comentários se você, na sua escola, no seu ensino médio, se você estudou pilha de concentração e a equação de Nernst. É sempre importante essa participação de vocês. Vamos responder. Então, o potencial da pilha é o que a questão está querendo. Turminha, qual é o potencial padrão de uma pilha de concentração? É 0. Concordam? Se as concentrações são iguais, no estado padrão são iguais a 1 mol por litro, não há diferença de potencial. Correto? Então, nós vamos direto para menos 0,06, fator de conversão que ele aproximou. O número de elétrons da semi-reação é igual a 1 e o log decimal do quociente de concentração. Turma, a concentração maior é 20 vezes maior que a concentração menor. Então, se essa razão aqui, o de baixo é 20 vezes maior que o de cima, você concorda que eu posso escrever simplesmente assim? Independentemente de qual seja o valor, é 1 sobre 20. O de baixo é 20 vezes maior. A da redução, a concentração maior é sempre na redução, é sempre no cátodo, pilha de concentração. Pegaram? Ó, agora matemática, né, turma? O potencial da pilha em funcionamento vai ser menos 0,06 vezes o log de, vamos subir o 20, ele vai 20 elevado a menos 1. Propriedade dos logaritmos, nós vamos pegar esse 20 e trazer para frente multiplicando. Esse 20 não, desculpe, esse menos 1. Então, menos 1 com menos 1 vai dar mais 1, vai ficar positivo. 0,06 vezes o log de 20. O Chardin espertinho vai fatorar. 20 é 2 vezes 10. Concordam? Mais uma propriedade dos logaritmos. 0,06 vezes logaritmo de um produto é igual à soma de dois logaritmos. Log de 2 mais o log de 10. E boas? Tranquilo para você? O potencial da pilha em funcionamento, 0,06 vezes. O log de 2 foi dado na questão. O log de 2 é 0,3 mais o log de 10, que é igual a 1. Concordam? Que vai dar 1,3 vezes 0,06 dá 0,078 volts. Se você passar as 3 casas decimais, 78 vezes 10 a menos 3 volts e 10 a menos 3 é o mili, 78 milivolts, que está aqui na letra D, de bem facinha. Então, aplicação da equação de Nernst em uma pilha de concentração SSA3 2020. Agora eu vou mostrar para você da última edição SSA3 2022. Durante o preparo de solução aquosa 1 molar de cloreto de alumínio, o laboratorista desconfiou que adicionou água em excesso
Para determinar a concentração da solução preparada, ele usou o sistema representado na figura ao lado e observou que o voltímetro indicou a diferença de potencial igual a 0,04 volt. Perceba que as duas placas são de alumínio. Então, trata-se de uma pilha de concentração, onde a solução aqui da esquerda tem concentração de 1 molar e eu tenho aqui na direita uma solução problema. Turminha, como saber quem é o cátodo, como saber quem é o ânodo? Não esquece, na pilha de concentração, a concentração do ânodo é menor que a concentração do cátodo. De boas? Dá uma olhadinha nas alternativas. As possibilidades para a concentração da solução problema são todas menores que 1. Então, a solução problema tem concentração menor. Turma, quem tem concentração menor em uma pilha de concentração é o ânodo. Então, a concentração que nós estamos procurando é a concentração do ânodo. A concentração de 1 mol por litro seria o cátodo. Repetindo para você entender bem, se a solução problema só poderia, a partir das alternativas propostas na questão, ser menor que a concentração de 1 mol por litro, em uma pilha de concentração, quem tem concentração menor é o ânodo. Percebe? Qual é o potencial padrão no ânodo, da pilha de concentração no estado padrão? É 0. Então, eu já sei que o potencial padrão é 0, eu sei que o potencial da pilha em funcionamento é 0,04. Como eu vou encontrar a concentração da solução problema? Vem comigo. O potencial da pilha em funcionamento é igual a menos 0,06, é o fator de conversão, sobre o número de elétrons da semi-reação, multiplicado pelo log decimal do quociente de concentração, que é a concentração do ânodo sobre a concentração do cátodo. Perceberam? O potencial da pilha em funcionamento foi dado, é 0,04, é igual a menos 0,06, turminha, sobre, como o metal é o alumínio, qual é o NOx do alumínio? Mais 3. Então, são 3 elétrons na semi-reação. Perceba que a questão tinha te dado a dica no AlCl3. Para você lembrar que o NOx do alumínio aí é mais 3. De boas? Vezes o logaritmo decimal. Vamos lá. Concentração do ânodo é o que eu quero. Vamos representar pela concentração do íon alumínio. Sobre a concentração do cátodo, que é 1 mol por litro. A questão deu uma facilitada para você, né? De boas? Vamos lá. 0,04 é igual a 0,06 dividido por 3 dá 0,02 vezes o logaritmo decimal da concentração de alumínio. Percebe? Legal. Vamos passar o menos 0,02 dividindo, vai ficar menos 0,04 sobre 0,02. Você entende? É igual ao log decimal da concentração de alumínio na solução problema lá no meu ânodo. Aqui nós vamos ter menos 2, então o log decimal da concentração de alumínio é igual a menos 2. Turminha, definição básica de logaritmo, a base é 10, então a concentração do alumínio, 10 elevado a menos 2. 10 elevado a menos 2 ou 0,01 mol por litro, nós encontramos aqui na nossa letra A de a mais fácil da prova.
Agora eu quero saber de você, cabeção. Você está se preparando para a prova do SSA ou você fez a última edição do vestibular do SSA? Tem alguma questão em especial que você gostaria de ver a resolução? Comente aqui, diz para mim, tio Richard, SSA 2018, questão de número 12, que eu vou preparar para você com todo carinho essa resolução. Aí a importância de você estar inscrito no canal, com as notificações ativadas para não perder nenhuma das nossas resoluções, não só do SSA, mas de todos os vestibulares. Se você quer uma preparação mais consistente, mais sólida para o SSA, conheça os nossos cursos na plataforma quimicafacil.com.br, está aqui na descrição do vídeo. Vai lá, conhece os nossos planos e venha ser um cabeção. Um grande abraço e até a próxima. Valeu, cabeção!